Olá, mais uma vez aqui para trabalhar, para estarmos falando sobre a nossa jornada de despertar e hoje sobre o quarto passo, aquele passo que nos diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Uma coisa que nós precisamos entender é que esse inventário moral, ele trata não das questões como um inventário da vida cotidiana, de coisas, mas esse inventário moral é um inventário dos nossos sentimentos, das nossas qualidades, das nossas não qualidades. Então nós precisamos nos conhecer realmente. Tem um pedacinho que nos diz assim, unilateral e abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas, a mim mesmo, a Deus e alguém de minha confiança. Olha só, começar por nós mesmos. Eu vou admitir diante de mim mesma. Depois eu vou admitir para Deus, depois para outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. Ah, mas eu preciso, além de falar com Deus, falar com alguém? Por quê? Caminhos espirituais não é aconselhável que nós andemos sozinhos. Porque nós temos a tendência de justificação. Sabe? E quando nós temos alguém que seja maduro, que seja uma pessoa de Deus realmente, ela vai nos confrontar. Porque sem confronto nós não crescemos, nós ficamos alienados. E quando nós temos alguém diante de nós temos alguém para nos dar um feedback. Não é que a pessoa, mas a pessoa vai ficar falando, não. A pessoa, ela vai te ouvir, ela vai ouvir mais do que falar, obviamente, mas ela está ali no papel para te confrontar, para te dar um feedback de algumas coisas que quando a gente está falando, a gente não está se enxergando, não está se vendo, a gente é tomado por emoções, e quando nós temos alguém para nos ajudar, é maravilhoso. Eu já passei por tudo isso e eu digo para você que é válido demais. Essa pessoa, ela é valorosa nas nossas vidas, né? Nem Jesus andou sozinho, quanto mais nós. Lá em Lamentações 3:40 fala o seguinte: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Nós vamos precisar listar, tá? Os eventos significativos, sejam bons ou maus, das nossas vidas. Como eu já disse, né? Como que esses eventos das nossas vidas nos afetaram. E além de termos eventos que nós vivenciamos já com clareza, com consciência, né? Mas nós temos algumas histórias nossas que podem ter ficado encobertas. Então nós temos que estar muito sensíveis para que nós percebamos, para que nós tenhamos alguém para nos dar aquele toque. É bom que nós conversemos com familiares. Eu sempre procuro, quando estou com os meus familiares, saber como é que foi a gravidez, como é que foi o comportamento e tal, ou alguém, não tão diretamente como minha mãe e meu pai, mas alguém da família que possa me falar alguma coisa, e daí Deus ele vai aperfeiçoando, ele vai nos dando luzes, ele vai nos mostrando. Por quê? Porque desde a vida intrauterina que nós já temos sentimentos, nós já ouvimos, nós já sentimos tudo que as nossas mães sentem, e muitas vezes, olha só um exemplo, vou falar logo para não passar. As crianças que são filhos de dependentes químicos. A mãe, quando usa droga, e quando chega aquele determinado horário que ela usava, a criança tem a crise de abstinência, ainda que ela seja bebê. Você sabia disso? Então, tudo que a mãe sente, que a mãe passa, o bebê lá dentro do ventre materno, ele passa também, e ele ouve. Então, a nossa vida emocional, o nosso histórico, ele começa muito antes do que a gente já ter colocado a carinha aqui do lado de fora. Ele começa muito antes. Então, poxa, mas isso é profundo demais, isso é complicado. Não é simples. Eu digo para você que não é tão simples, mas que é valiosíssimo. E Deus nos ajuda demais nisso tudo aí. Tem histórias que realmente nós não nos damos conta, mas quando elas são histórias que há uma necessidade que nós as conheçamos, Deus revela, Ele traz, sabe, até nós. Como eu disse para você, eu falo isso com causa própria, porque eu tive histórias, eu tive coisas que eu não sabia, que ninguém saberia, que Deus usou pessoas, né? Nós sabemos que há, biblicamente, pessoas que têm dons, que podem fazer isso, nos ajudar, e eu fui ajudada, e me iluminou muito. Ó, esse copo aqui, viu, é do meu... Quer dizer, eu vou até brincar com você, eu comprei pro meu pai, mas ele não se adaptou ao copo, um copo do Batman, e eu acabei catando para mim, né?
De vez em quando eu vou ter que beber uma aguinha aqui, porque falar, né? Ainda mais esse tempo resseca a garganta. E eu quero também estar trabalhando com você algumas categorias de dificuldades, de pecados, sabe? Para começar, precisa separar um tempo. Isso é prioridade na sua vida? Você está realmente decidido, decidida a querer fazer essa profunda reflexão? Então você precisa separar um tempo. Lá em Jó 33, né? Ouça-me, fique em silêncio, lhe ensinarei a sabedoria. Então é necessário que, para que a gente se reserve um tempo, que a gente valorize esse trabalho. Senão não vai valer a pena, não vai ter sentido. Abrir o coração e a sua mente para liberar os sentimentos que a dor do passado bloqueou ou fez com que você os negasse. Esses são mecanismos de sobrevivência que nós usamos muitas vezes. Então, quando nós negamos alguma coisa, na verdade, nós estamos lutando para sobreviver àquela dor. Só que ela está ali. Mesmo que conscientemente, abertamente, eu não fale, eu não exponha, mas os meus sentimentos, as minhas atitudes, o meu humor revela que tem algo guardado. Às vezes a gente usa a expressão, tem um tumor ali que precisa vazar, precisa ser drenado para que essa dor pare, né? Você precisa abrir bem para ver a verdade. Com relação à culpa, o que eu sinto culpa? Do que eu tenho ressentimento? Quais são os meus medos? Estou presa em autopiedade, desculpa ou pensamentos desonestos? Isso tudo é muito importante. Nada disso pode passar desapercebido. Porque a mente, ela segura. Às vezes ela joga até para o inconsciente. Quando nós começamos a sonhar com determinadas coisas, na hora do sono, é a hora que se faz a faxina mental. Por isso que é tão importante que nós sonhemos, porque é a hora da faxina mental. E os sonhos revelam as coisas profundamente arraigadas, guardadas ali, porque naquela hora nós não temos censura. Então aquilo sai, aquilo vem à tona. Então é muito importante nós observarmos os nossos sonhos. Depender. Nos lembra que não temos que enfrentar tudo isso sozinhos. Dependa de Jesus para lhe dar a coragem, a força que esse passo exige. O Salmo 31, 23 e 24 nos fala o seguinte: ame ao Senhor, ó povo de Deus, separado para ser dele. O Senhor protege com amor quem é fiel a ele. Anime-se, criem coragem, pois vocês estão confiando no Senhor. Então é o Senhor que está tratando, sabe? Então, separar um tempo, abrir o coração de verdade, depender de Jesus e analisar seu passado honestamente, para fazer um minucioso e destemido inventário moral. Você terá que sair da negação para fazer isso. Você terá que realmente ter dado lá o primeiro passo que eu já trabalhei com vocês. Admitir que você é impotente diante de certas emoções, diante de certas situações. Aí vem o segundo passo, vir acreditar que um Deus, um poder superior a você mesmo, ele pode te devolver a sanidade ou te dar uma sanidade mental que talvez você não tem ainda. Tem pessoas que não têm. O que é a sanidade? É a capacidade de pensar saudavelmente. Eu não estou dizendo de pessoas perturbadas, pessoas com problemas mentais, não. Estou dizendo pessoas que os problemas emocionais afetaram de tal forma que ela se desequilibra com muita facilidade. Ela não se dá conta, ela está com uma personalidade cercada de coisas que você às vezes olha para determinadas pessoas e fala, meu Deus, não é possível, sabe? Mas é o quê? É o emocional. E se a pessoa é mentalmente sadia, ela é normal, ela tem condição de se libertar de tudo isso. Isso é possível com Jesus. Listar, tá? Seu inventário é basicamente uma lista por escrito dos acontecimentos do seu passado. Dos acontecimentos e dos sentimentos ligados a esses acontecimentos. Os sentimentos ligados, e principalmente virão à tona os sentimentos que foram enterrados vivos, tá? Tanto os bons quanto os maus. O equilíbrio é importante. Se você olhar somente para as coisas ruins do seu passado, distorcerá seu inventário e se abrirá para uma dor desnecessária. Então, você precisa olhar para as coisas, mas é importante também que você olhe os seus pontos bons, tá? 10 dificuldades, 10 defeitos de caráter, 10 qualidades, porque nós todos temos.
Sabe, eu já trabalhei durante muito tempo em clínicas e eu já fiz esse tipo de trabalho com os alunos, com pessoas, e às vezes eles tinham dificuldades na hora de achar as qualidades. Uma vez, tem uma determinada pessoa que ela achou 29 defeitos. Eu falei, agora vamos levantar 29 qualidades. Ah, não é possível, eu não consigo. Eu falei, consegue? E nós levantamos mais do que 29 qualidades. Eu ajudei e ele levantou. Porque senão a pessoa fica arrasada. Ela vai dizer para si mesma, poxa, mas eu só tenho defeitos, eu só tenho dificuldades, eu sou uma pessoa horrível. Não, ninguém é. A nossa essência é maravilhosa. Ela só está embaçada, ela só está embrulhada num papel aí que deve estar sujo, deve estar amassado, mas o Senhor tem prazer em te ajudar a tirar, sabe? De cada dobrinha. Examine e coloque à prova somente seus pontos. Não coloque somente à prova seus pontos negativos, tá? Mas também as coisas positivas, como eu já falei para você. Coisas que você fez contra si mesmo e contra outras pessoas. Nenhum inventário ou vida é perfeita. Isso é muito importante, nós temos essa clareza. Todos nós erramos o alvo em algumas áreas das nossas vidas, tá? E o Senhor disse que Ele veio, né? Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? É uma vida, claro que a vida tem dificuldades, nós temos problemas, mas a vida é abundância. É aquela vida, como diz, né? Tem até a pastora Joyce Meyer que fala muito, ela tem até um programa, Desfrutando a Vida. Sabe, a vida foi feita pelo Senhor, Ele nos deu essa vida para que nós a desfrutemos, para que nós a vivamos na plenitude das coisas. E quando os sentimentos nos prendem, nos atam, eles impedem que nós tenhamos alegria. Às vezes nós estamos numa festa, nós estamos num momento, né? Até no nosso aniversário, as pessoas estão celebrando e quantas pessoas não aceitam que se faça festa de aniversário para elas? Elas nem sabem por quê, aquele dia elas já começam a ficar mal. Sabe-se lá se essa gravidez, né, foi indesejada, se foi turbulenta a gestação, e você nem sabe, você está aí sofrendo essas coisas. Então, por isso que o inventário é importante, para que se faça um levantamento, para que você viva a vida em abundância. Deus nos fez, Jesus veio para que vivêssemos a vida em abundância. Então, nós precisamos orar, pedir a Deus, sabe? O terceiro passo, lembra? Ó, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro da admissão, sair da negação, admitir nossa impotência. O segundo é o passo da fé. E o terceiro é da entrega da vontade da vida. Então, eu tendo feito esses 3 passos anteriormente, quem ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá na Jornada Despertar. Tem mais de um vídeo para o primeiro passo, tem mais de um vídeo para o segundo passo, deve ter mais de um vídeo para o terceiro passo. Volta lá e acompanha eles, para que você possa chegar no 4º passo e você ter realmente praticado esses passos anteriores. Há uma necessidade de se ter praticado os passos anteriores. Porque sem admitir, sem a fé e sem entrega da vida e da vontade, das nossas estruturas mentais, nós não vamos conseguir. Nós vamos ter uma grande dificuldade. Por que eu vou levantar tudo isso? Essas dificuldades, essas emoções, se eu não tenho o apoio de Deus, se eu me sinto sozinho, eu vou me sentir estilhaçada, vou me sentir na parede, vou me sentir mal. Eu preciso ter entregado a minha vida aos cuidados desse poder superior, tá? E como eu falei para você, escolher uma pessoa para que você possa compartilhar o que você vai escrever, para que essa pessoa te dê alguns feedbacks. Não é sozinho que você faz isso, não. Admite-se diante de si mesmo, depois diante de Deus, olha a ordem. E depois de outro ser humano, a natureza exata das suas falhas, tá? E dentro dessa natureza exata das falhas aí, tem algumas dicas que eu posso te dar, que vão te ajudar bastante. Que são as categorias, sabe? Um escritor muito interessante, muito famoso, né? Ele escreveu e eu gosto muito, porque eu fiz comigo esse exercício. E foi, assim, maravilhoso. E olha que eu já tinha feito outros inventários. Mas quando eu fiz com base nisso aqui, me ajudou demais. E ele elenca esses pecados também. É uma ajuda para você. Se você quiser seguir esse critério aí, é muito legal. Ele elenca em 7 categorias, ó. Pensamentos, tá? Pecados de pensamento. Pecados de atitude. Depois eu vou esmiuçar vagarosamente sobre cada um deles. Pecados de palavras, pecados de omissão, pecados de relacionamento,
pecados de ação, pecados de autocontrole. Tá? Então são 7 categorias, eu espero ter falado todas elas. Mas se não falei, quando eu for esmiuçar, eu vou ter que falar. Os de pensamento. Por que logo o primeiro de pensamento? Porque o controle está aqui na nossa mente. Tem até um vídeo que eu estou falando sobre isso, que eu apareço assim, na capa do vídeo, né? É aqui, tá tudo aqui, assim como o homem pensa, está lá em Provérbios, assim ele é. Então nós precisamos observar, pensar no que nós temos pensado. Porque como nós pensamos, assim nós nos comportamos diante da vida. E os pensamentos é que nos conduzem. Porque primeiro você pensa, depois você sente. Tem gente que acha que é o contrário, né? Mas não é. Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos. Ah, mas eu sinto coisas que eu não estou pensando. Ah, porque você já pensou, você já ficou aqui, ó. As sinapses, que são as ligações neurológicas, já foram feitas. Então você vê uma imagem, aí automaticamente vem aquele sentimento, tá? Ou determinadas palavras, que às vezes você ouve aquela palavra, dá um toque, dá um repuxão dentro de nós, e nós falamos, mas por que isso? Né? Eu tenho um histórico assim. Ah, meu Deus. Mas aí a gente tem que ter cuidado para não expor, né? Quando a gente vai falar alguma coisa. Mas determinada palavra, uma pessoa ainda aplicava comigo e eu falava assim, não fala essa palavra comigo porque eu não gosto dela. E eu mesmo me dava conta. E depois eu comecei a orar, falei, por que eu não gosto dessa palavra? Aí Deus me mostrou, falei, nossa. Aí eu falei para essa pessoa, olha, não fala assim comigo não, por causa disso. Aí que piorou a situação, porque aí ela mais gostava de implicar e de falar comigo, né? Aí acabou virando brincadeira, até quebrou o estado, desprogramou aquela palavra. Mas era ligada lá, ó, há 20 anos atrás. E eu ainda estava, 20 anos, não, quase 30 anos atrás, eu ainda estava ali presa àquela palavra. E foi muito bom eu ter descoberto isso para você ver. Às vezes um perfume, às vezes um prato, um alimento, às vezes um lugar, uma música. As músicas, então, são tremendas para fazer isso conosco. Porque fica tudo aqui, ó, tudo registrado. E quando é uma experiência negativa, então, nossa. Então, tudo está guardadinho aqui na caixa. Então, olha só, a purificação da mente e do coração, porque na Bíblia, quando se fala em coração, está se falando em mente. Até que seus pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus, nós não experimentaremos a vida abundante em Cristo. Né? Não é à toa que Satanás ataca as nossas mentes com pensamentos inapropriados e pecaminosos. Ele sabe. Sabe, o inimigo sabe, ele é velho, quantos mil anos, muito antes de nós estarmos aqui, ele já estava. Então ele esteve ali junto de Deus, né? Ele foi lançado porque ele quis ser igual ao Senhor. Mas ele é velhaco, ele sabe como, ele nos observa, ele fica examinando, ele não lê os nossos pensamentos, mas ele vai analisando, e você se lembra que ele não dorme, ele não come, ele não estuda, ele não precisa fazer nada, ele só faz isso. Então ele nos conhece muito bem, ele sabe exatamente qual a frase, qual a palavra, qual o pensamento que ele vai jogar, a fim de nos detonar. Então nós temos que ficar espertos, sábios, e entendermos essas coisas, a fim de que possamos combater o bom combate, né? Em Provérbios 23:7, Deus revela a enorme importância de submeter nossas mentes totalmente a Cristo. Porque eu já falei para você, ó, porque como imaginou em sua alma, assim ele o é. Alma é o quê? O pensamento, sentimentos, desejos, as emoções. O que nós pensamos é uma grande parte do que nós somos. Nós já sabemos disso, né? Então vamos lá. Tem algumas perguntinhas, mas antes das perguntinhas, deixa eu refletir com você também sobre Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Olha que reflexão poderosa quando ele diz o seguinte, ó. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento levar para Cristo. Olha que coisa tremenda. Lá em Mateus 5:28 também, quando nós lemos, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha como o pensamento é coisa tão séria que o Senhor leva tão a sério. Precisamos considerar.
Tudo isso, seriamente. Colossenses capítulo 3, dos versos 1 a 3. Você vai anotando aí para depois você, em oração, no seu momento de reflexão, você voltar nesses versículos, você analisar, você refletir, você orar. Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mateus 15, versículos 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Imaginem. Né? Para cada um deles, peçamos perdão a Deus, para cada um desses pensamentos, essa reflexão, e confiemos para Ele renovar a nossa mente, como diz em Romanos 12, 2. Não nos conformemos com este século, mas renovemos as nossas mentes, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é tremendo. Motivo inadequado é um pecado para o qual frequentemente se faz vista grossa, e por isso é a causa não reconhecida de muitas orações não atendidas. Viu? De fato, é comum pessoas tratarem Deus como um catálogo de produtos, onde escolhem o que desejam. Nós sempre queremos que Ele faça as coisas para nós, mas não estamos preocupados em fazer algo para Ele. Assim tem sido a sua vida. Vamos analisar. Muitas pessoas oram e adoram com motivos muito egoístas. Nós quase tratamos Deus como um gênio que manipulamos para ter o que queremos. Veja, meu querido irmão, isso é sério demais. Então reflitamos. E eu vou deixar aqui algumas perguntas para você. Você vou ler determinada calma para que você possa anotar e depois refletir. Vamos lá. Cuidadosa e honestamente, reflita nos tipos de pensamento que ocupam a sua mente. 1. Anota aí. A sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou está consumida com questões terrenas? Só questões terrenas. O que eu vou comprar, o que eu vou vestir, aonde que eu vou, final de semana e tal. Só coisas desse mundo aqui, a vida espiritual, ó. 2. Pensamentos libidinosos, impuros, frequentemente ocupam sua mente, né? Libidinosos com relação ao exercício da sexualidade, tá? Não é que você não vai pensar nisso, Deus é que fez a nossa sexualidade, isso tudo é bendito, veio de Deus, mas ele fala frequentemente e impuros ocupam sua mente. Jesus está no centro das suas prioridades ou ele ocupa apenas um pequeno cantinho dos seus pensamentos e planos? Outra. Você sente que seus pensamentos estão misturados com desejos egoístas, em vez de estar buscando a glória de Deus? Outra. Você está ciente do seu desejo de ser notado, elogiado pelas pessoas, em vez de estar simplesmente buscando agradar a Deus? A última. Não, a última não, penúltima. Seu amor e adoração diminuem quando as coisas não saem do seu jeito? Quando a expectativa é frustrada? E a última. Quando você se decepciona, você esfria com Deus e com a igreja? Olha, essa foi a categoria de pecados de pensamento. Mas tem outras perguntas que você pode se fazer, que Deus pode lançar na sua mente, porque Ele é livre. Você, com o Espírito Santo de Deus, nós somos livres. E Ele nos toca, Ele nos ilumina, sabe? Quando nós estamos em oração e vem, né? Isso já aconteceu comigo. Eu falo, esse pensamento não é meu, está vindo de Deus, sabe? Essa pergunta, esse questionamento está vindo do Senhor. E é tremendo, porque com bilhões de pessoas na face da terra, Deus está me vendo orar, Deus está me visitando, Ele visita todos que queiram ouvi-lo. E eu gosto muito de escrever. E quando eu estou orando, quando eu estou meditando, eu uso muito
essa ferramenta que é escrita, depois eu retorno lá, eu vejo como eu estava, hoje como eu estou. Eu tenho vários cadernos. Um dia eu partindo, quem quiser me conhecer, pega os meus cadernos, que vai estar tudo ali. Mas no meio dessas meditações eu estava, né? Tem um pregador que ele fala, né? Todos nós temos o nosso momento de oração e temos o nosso momento de choração. E eu estava num desses momentos de choração, e reclamando, escrevendo e falando. E Deus me jogou aquela pergunta. Filha, sabe? Eu ouço direitinho, lá, convictamente, lá na minha consciência. Assim, 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 filha. Falei, que isso? Deus está me perguntando isso? Isso é sério? Depois eu até comentei com a minha filha mais velha, que eu compartilho com ela muitas coisas, e eu falei para ela, olha, veja bem o que Deus me perguntou. Ela, nossa, mãe. Falei, e o que eu respondi para ele? Não adianta eu mentir, eu tive que ser honesta. E foi a partir do momento que eu admiti aquela minha fraqueza, aquela minha falha, aquele meu limite para amar uma determinada situação e permitir que Deus me trabalhasse nessa situação. Enquanto eu não chorei, eu não escrevi, eu tive que praticar o primeiro passo. Admitir que eu estava sendo impotente diante daquele problema. Aquele problema, aquela situação estava me causando raiva, revolta. Eu estava achando que eu estava sendo injustiçada, sabe? E no meio daquele furacão, como Deus falou com Jó, né? Ele falou comigo também. Filha, sabe? Essa pessoa tem valor para você, se você perdesse essa pessoa, foi assim que Deus me falou. Você gostaria que essa pessoa não estivesse, que essa pessoa... Eu falei, nossa, Senhor, mas como que Deus... É até redundante, absurdo eu falar isso, né? Como que Deus é sábio. Claro que Ele é sábio, claro que Ele nos conhece. E Ele vai lá, Ele toca exatamente naquele ponto, né? Como estava lá, né? Aquele que lutou com o anjo, Jacó segurou o anjo, o Senhor tocou lá na articulação dele, né? Então o Senhor tocou lá no meu coração, me mostrou. E aí eu tomei aquele susto, falei, nossa, essa pergunta não é minha não, eu tenho certeza que essa voz, esse questionamento não está vindo da minha mente, ele está vindo de Deus, sabe? E aí, nossa, eu fiquei assim, parada. E é isso que Deus faz com a gente. Eu estou falando isso para você, porque não adianta eu ficar aqui dando aula para você. Eu falei para você que eu tinha passado por tudo isso, e ainda passo, porque os inventários, as reflexões, as análises, é para a nossa vida toda. Até o último dia, até a última respiração, nós estaremos crescendo em coisas que nós não crescemos ainda. Nós só estaremos quando nós formos para o céu. Quando nós estivermos aqui, é batalha. É isso aí, sabe? São situações novas que nós não vivemos ainda. Quantos de vocês que estão vão estar vendo esse vídeo, que ainda, de repente, não são nem adultos, podem ser adolescentes, não casaram, não tiveram esposo, marido, não tiveram filhos, não tiveram netos, não tiveram sobrinhos, de repente não perderam ninguém, graças a Deus por isso, né? Mas é da vida. E de repente não tomar conta de uma casa, não tem a vida independente, isso tudo gera em nós vários sentimentos, vários posicionamentos, e são coisas desafiadoras, que vão trazer outras coisas e que vão... A vida de relacionamentos, nós não vivemos sós. E são dentro dos relacionamentos que acontecem os conflitos. E esse relacionamento, ele começa nós mesmos nos relacionando conosco mesmos. Nos relacionando com Deus, depois nos relacionamos com outros. E há vários níveis de relacionamento. Há vários níveis, às vezes é com a esposa, às vezes é com a noiva, com a namorada, é com a mãe, é com o pai, é com o filho, é com o primo, é com um amigo, é no seu trabalho, é na igreja. E aí, para cada relacionamento, há uma dinâmica de atitudes, de sentimentos. E quando nós estamos trabalhando esse inventário do quarto passo, nós estamos analisando tudo isso aí. E, como eu falei para você, é necessário analisar cada sentimento com relação ao que passou. Ah, mas eu vou ficar voltando, esse Cristo tudo se fez novo. Mas os sentimentos que você sentiu lá naquelas situações, naqueles problemas, eles realmente estão trabalhados? Não adianta jogar o lixo debaixo do tapete, não. O que está falando a Bíblia com relação a isso aí é que com Cristo tudo tem a condição de se fazer novo. Você pode ressignificar. O que é ressignificar? Dar um significado novo à luz dos ensinamentos bíblicos.
mas é preciso que você verbalize, é preciso que você analise, é preciso que você faça a limpeza, sabe? Ainda mais se você tiver sentimentos que você tem enterrados, sentimentos vivos, né? Se tiver sentimentos vivos enterrados aí, ó, eles terão que ser trabalhados. Não tem saída, porque eles ficam apitando, tá? E quando não apitam claramente nos nossos pensamentos, eles vão apitar quando nós estamos dormindo, lá nos nossos sonhos. E fala, por que eu sempre sonho isso? Por que eu sempre... É a hora da faxina. E aí de nós, se não fossem os sonhos para nós extravasarmos? Querido ouvinte, querido amigo, amiga que está aí, meu irmão amado, eu desejo e espero que você esteja sendo alcançado, isso aí esteja te ajudando. Nós continuaremos, tá? No próximo eu vou falar da outra categoria, que é a categoria de, vamos ver aqui. Primeiro foi pensamentos, né? Que é o que comanda tudo. Depois nós vamos para as atitudes. Esteja anotando, esteja se estudando. Comece já em oração, pedir a Deus para te mostrar alguém que possa compartilhar com você, talvez seu pastor, seu líder, um amigo, uma pessoa de sua família, sabe? Ore que Deus vai te mostrar, tá? Eu quero orar com você, para que você cobrir esse momento com oração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dessa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que tomou decisão, Deus, de fazer o inventário, que tomou decisão, Deus, de se autoanalisar, autoavaliar, Deus. Levante, Deus, próximo a ela uma pessoa que possa ajudá-la, Deus, que possa ampará-la, que possa confrontá-la, Deus, mediante as coisas que precisam ser confrontadas. O Senhor conhece essa vida no mais profundo, Deus, ainda mesmo quando ela estava no ventre materno, que ela era substância informe, sem forma, Deus. Todos os dias desse amado filho, dessa amada filha sua, Deus, já estavam escritos no teu livro da vida, Deus. O Senhor a conhece, ó Deus. Ah, papai, ilumina, ajuda, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Espírito Santo de Deus, se derrame em abundância sobre essa vida. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Um grande abraço.